Boa noite, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Pois é, e hoje, vocês lembram que a gente viu gases na aula passada? Agora a gente vai ver as leis que regem os gases. Não é isso, professor Joelson? Com certeza, Luiz. E estamos esperando a participação de vocês, viu? Aguardo, façam pergunta, questionem. É assim que o aprendizado acontece. Com certeza. Joguem duro aí, a gente vai para um momento de exposição rápido, porque já atrasou um pouquinho aqui. Vamos nessa. O AVA, o ambiente virtual, tem a região do aluno, onde já tem as aulas passadas para vocês estudarem, tá? E tem a região do mediador. A região do mediador é onde vai estar as provas, onde vão estar os materiais e tal, o material de apoio, a lista de exercício, etc, etc, etc. No material do aluno, tá? Na parte do aluno, também tem a lista de exercício, material de apoio e as aulas que a gente já viu até agora. Assistam, vale a pena, estudem para poder a gente acompanhar legal aí o assunto, que já está até no meio da primeira unidade, né? Bom, então vamos lá. Calma, Altamira, calma. Para que essa pressa do tema? Vamos primeiro apresentar a equipe de física aqui do MTech, no nosso momento de exposição, que é composta dos professores Dilcleia Oliveira, Joelson de Souza, que está aqui com a gente, eu, Luiz Odizo, professora Neide Pinheiro e professor Torquato Lima, todos coordenados pela professora Raquel Aranha. Obrigado. Como eu já falei, professores responsáveis pela aula de hoje, sou eu, Luiz Odizo, e o professor Joelson Batista de Souza. E como sempre a gente começa a aula com uma frase de um dos maiores gênios da humanidade, o físico Albert Einstein, nascido em 1879 e falecido em 1955. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então não desistam dos seus objetivos, tá? Igrapiúna, Ilha do Contrato, Iramaia, Acre, Ibitunani. Olha, tem uma região do site do MTech que é para o aluno, certo? Não precisa de senha, não precisa de nada disso. As aulas estão lá. É bom imprimir Bitunami, mas não é obrigatório. Se o aluno tiver acesso à internet, ele pode ler online, certo? Bom, vamos lá. O pessoal estava aí ansioso pelo tema. Os gases e suas leis, aula número 5. Objetivos da aula de hoje: utilizar as fórmulas que determinam as relações entre volume, pressão e temperatura do gás. Associar temperatura ao grau de agitação das moléculas de um sistema, aplicando essa ideia na definição de uma escala absoluta de temperatura, Kelvin. Lembrar da escala absoluta Kelvin, hein? Bom, vamos relembrar um pouquinho a aula de hoje. Olhe, um gás, o que é um gás? Um gás é um estado da matéria que não possui forma nem volume definido. Quem está na primeira aula hoje aí, dá um print screen na tela, tá? Salva aí no computador para poder ler com mais atenção. Isso é uma revisão da aula passada. O gás, como eu estava falando agora, é um estado físico da matéria que não tem volume definido. O volume deles é definido pelo recipiente que os contém. Então, por exemplo, o ar, né? O ar dos seus pulmões. Qual é o formato que ele ocupa? O formato do seu pulmão. O gás que está dentro de uma garrafa. Qual é o formato dele? O formato da garrafa. Tá? Aí se ele estiver solto, ele não tem um formato definido. Um dos estados físicos da matéria com mais energia. Bom, ele tem muita energia porque as moléculas estão afastadas umas das outras. As moléculas não estão grudadas como no sólido, tá? Não estão muito próximas como no líquido. Então as moléculas têm bastante liberdade para se movimentar para um lado e para outro. Ok? O gás também apresenta uma estrutura desorganizada. Pronto, foi o que eu acabei de falar. Se
as moléculas estão muito agitadas, então a estrutura dele é desorganizada. É considerado um fluido por suas propriedades de compressibilidade e expansibilidade. Imagine você assoprando uma bola de aniversário, uma bexiga de aniversário. Ali você tem como comprimir ou como distender o gás facilmente. Então, essa é a propriedade de compressibilidade e expansibilidade. Bom, e agora um videozinho rapidinho para a gente entender a diferença entre gás de cozinha e GNV, tá? O gás de cozinha, ele muitas vezes, principalmente por pessoas que têm um pouco menos de poder aquisitivo, né, eles costumam usar o gás de cozinha como fosse o gás de carro. Às vezes eles colocam o botijão de gás na mala do carro, ligado ao tanque do carro, para fazer o carro funcionar mesmo. Mas isso é perigoso demais, gente. E esse vídeo é para mostrar por quê. O GLP, gás liquefeito de petróleo, ele é formado de propano e butano. São gases de maior massa molecular, ou seja, mais pesados, menos voláteis, menos explosivos, tá? E o GNV, ele é gás betano, ele vem em cilindros mais fortes que explodem, é mais difícil de explodir, certo? O cilindro. E o gás, ele é muito mais explosivo. Então, tem que tomar cuidado com isso. É muito perigoso, não façam. Bom, vamos passar o vídeo aqui para vocês. O gás que você usa na sua cozinha é o mesmo gás que abastece veículos e que gera energia para usinas termoelétricas e indústrias. Mas você sabe de onde ele vem? O gás natural é um combustível fóssil, resultado da decomposição de matéria orgânica que foi soterrada a grandes profundidades há milhões de anos. Para encontrar um reservatório de gás natural, é preciso muita pesquisa. Geralmente, os reservatórios estão associados a reservas de petróleo e são necessários estudos geológicos e a perfuração de poços exploratórios. Encontradas as jazidas, começa a extração do gás, que normalmente chega à superfície misturado ao óleo e à água. Ainda na plataforma, esses três elementos são separados. Depois, o gás natural é enviado a unidades de processamento, onde os seus componentes são separados e dão origem a vários produtos, que servem de matéria-prima para a indústria química ou combustível para termoelétricas, veículos, comércio e residências. Para chegar até a rede de distribuição, ele é transportado na forma gasosa pelos gasodutos ou por caminhões e navios na forma líquida. E então é distribuído para usinas termoelétricas, indústrias, carros e casas. No Brasil, a distribuição é feita por empresas privadas que obedecem a rígidos padrões de qualidade e segurança e que têm a concessão dos governos estaduais. Nos últimos anos, o Brasil descobriu novas e importantes jazidas de gás natural, que aumentaram muito as reservas desse combustível no país. Uma ótima notícia para o meio ambiente, já que ele é considerado o mais limpo dos combustíveis fósseis, responsável por menor emissão de dióxido de enxofre e resíduos durante o processo de combustão. É mais energia limpa para movimentar o Brasil. Gente, eu só queria fazer uma correçãozinha no início do vídeo. Ele fala que o gás de cozinha e o gás natural veicular, eles são iguais. Não são iguais. Do ponto de vista energético ou do ponto de vista de origem, até eles podem ser iguais. Mas a composição química dos dois não é igual. E o principal problema é o acondicionamento deles. Não sei se vocês já perceberam, mas aquele botijão de gás que a gente tem em casa, ele é dividido ao meio, ele tem uma linha no meio. E quer dizer que ele foi juntado, ele foi colado uma parte com a outra. Então, no caso de uma batida, aquilo ali pode rachar e o gás explodir,
certo? Teve uma comunidade aqui que disse que já viu um fedor de gás danado dentro do carro e sendo utilizado gás de cozinha para andar com o carro. Aquilo pode pegar fogo e se o botijão tiver com escapamento realmente, quando ele estiver próximo de ficar vazio, ele pode explodir. E isso é muito perigoso, é muito, muito, muito arriscado. Principalmente se bater o carro. Se bater o carro e rachar o botijão daquele, tem que rezar muito para não morrer, né? E o caso do gás de verdade, o GNV, gás natural veicular, além de ser o metano, ser uma composição química diferente, ele vem em tubos maciços. Ele vem, o botijão dele é comprido e maciço, tá? Ele não tem emendas para partir, para explodir. Valeu? Evitem andar nesses carros, não arrisque a própria vida não. Bom, mas vamos voltar para a nossa aula, porque tem muita coisa para a gente falar sobre gases. Os gases não têm volume determinado e são quase todos invisíveis. Eu só lembro do bromo, que é vermelho, todos os outros eu acho que são invisíveis. Como medir ou estudar algo que não se vê? Afinal, o que é um gás? E aí a gente vai começar. Não precisa copiar nada agora. Macambira está perguntando qual o nome do gás de cozinha. O gás de cozinha é butano ou propano, mais conhecido como GLP, porque é uma mistura de vários gases. Gás liquefeito de petróleo. E o do carro é o GNV, gás natural veicular. Capim duro, em apartamentos tem dois tipos de distribuição de gás. No meu caso, na minha casa, por exemplo, no meu apartamento, é encanado, o gás é encanado. Ele vem através dos gasodutos que você viu lá no filme. E em apartamentos mais antigos, ele vem em botijão de gás mesmo. O caminhão passa entregando botijão de gás e tal. Tem uma central de gás. Ou em alguns casos tem uma central de gás também. Chegam os botijões enormes, 1,80 m, 2 metros de altura, e coloca lá na central de gás e tal, e distribui para os apartamentos. Bom, mas vamos continuar aqui a história. De certa forma, pode-se dizer que o estudo dos gases se iniciou no século XVII, quando Torricelli, lembra de Torricelli do ano passado, o evangelista Torricelli? Pois é, aquela equaçãozinha bonita, V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A delta S. Torricelli mediu pela primeira vez a pressão atmosférica e deu uma explicação adequada à natureza desse fenômeno. A partir daí, desenvolveram-se estudos empíricos que estabelecem relações entre as grandezas macroscópicas do ar e, mais tarde, dos gases, conhecidas como leis dos gases. E aí a gente vai mostrar alguma coisa aqui interessante, olha. Bom, tem mais perguntas aqui pra gente. A mesma pergunta. Não, do botijão prata e do botijão azul? Não, é a mesma. Bom, olha aqui. Primeiro, vamos analisar essa figura. O que é essa figura? Essa figura é uma figura de um cilindro. Quando você fala assim, um carro tem 4 cilindros, uma moto tem 2 cilindros. Esse é o cilindro. Claro que aí está resumido, simplificado e coisa e tal, mas basicamente isso é um cilindro. E na matemática vocês viram que essa figura geométrica aqui, ó, que eu estou pintando de azul aqui as bordas, é a figura geométrica chamada de cilindro, tá? Repare que isso parece com a seringa. Aqui, eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Essa partezinha aqui vermelha é o êmbolo, tá? É aquela parte que a gente aperta da seringa para poder entrar o líquido, né? Como é que você faz isso? Você faz uma força contra o êmbolo, tá? E aí o êmbolo se move, nesse caso aí se move para baixo, para poder, no caso da gente, que nós estamos estudando gases, para poder comprimir o gás. Ele vai comprimir o gás, o êmbolo vai comprimir o gás. Então, se eu apertar o gás, quero ver quem está acompanhando. Se eu apertar o gás, o volume vai aumentar ou diminuir? O volume desse gás, quando eu empurrar o êmbolo para baixo, o volume desse gás vai aumentar ou diminuir?
Muito bem, Alecrim. Muito bem, Arizona. Diminuir. Perfeito. Muito bem. E se eu puxar o êmbolo para cima, obviamente esse volume vai aumentar, né? Perfeito. Muito bem. Gostei de ver, Capinduro. Batalha. Muito bem. Bom, é isso que a gente vai estudar, tá? Então, quando esse êmbolo for empurrado para baixo, o volume vai diminuir. Quando ele for empurrado para cima, o volume vai aumentar. Agora a gente está vendo aí as 3 funções que a gente pode variar em um gás. O gás pode variar em função do volume, da temperatura e da pressão. A gente diz que são as 3 variáveis do gás: pressão, volume e temperatura. E a gente vai aprender agora a trabalhar com elas separadamente para depois chegar na lei de Boyle no final e ver as 3 juntas, tá bom? Bom, primeiro um manômetro. O que vem a ser um manômetro, Odiso? Um manômetro é aquela maquininha que a gente vai no posto de gasolina calibrar o pneu de um carro, certo? Aquilo é um manômetro. Quando a gente usa esse tipo de manômetro que está no quadro de vocês aí, o aumento da pressão aciona uma alavanca que faz o ponteiro girar contra uma mola calibrada. O movimento do ponteiro indica a pressão na escala gravada no manômetro. E aí você vê lá, 2 libras, 5 libras, 10 libras por polegada quadrada, tá? Bom, mas agora vamos ver as transformações. Já aprendeu o que é um manômetro, o nome certo daquele... O pessoal chega no posto de gasolina, tem calibrador aí no posto de gasolina? O nome não é calibrador, o nome é manômetro. Agora, talvez, se você perguntar para o frentista, talvez ele não saiba o que é. Então é bom explicar para ele. Bom, como eu estava falando, as transformações são alterações no estado de um sistema. Nesse sentido, entende-se por estado as características nas quais o sistema se encontra, que podem ser definidas em termos de pressão, volume e temperatura. Como eu falei para vocês ainda agora, eu chamei as 3 de variáveis do estado de um gás. As 3 variáveis de um gás, do estado de um gás, são pressão, volume e temperatura. Mas isso a gente já viu na aula passada, né? Bom, então olha aí. As variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Olha aí. Gente, de A para B aí, a gente já viu, a gente já conversou, vocês já me disseram que de A para B aí está havendo um aumento de volume. Se aumentou o volume, vocês vão interagir comigo agora, rapidinho. Quero a resposta now, em ria, a hora, automaticamente. Vamos lá. De A para B, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, as moléculas ficam mais próximas ou mais afastadas? O Arizona já adiantou a segunda resposta. Já disse que a pressão diminui. Beleza, Janoca. Sítio do Janoca. Ficam mais afastadas. Perfeito. Volume aumentou, ficam mais afastadas. Se eles vão ficar mais afastadas, as pancadas, os choques entre elas, aumentam ou diminuem? Se elas ficam mais afastadas, as pancadas, os choques, aumentam ou diminuem? Muito bom, Macambeira, muito bom, Capinduro. Diminui, Paulino, Caixa, Janoca, beleza, diminui. Vou complicar mais. Diminuiu as pancadas, aumenta ou diminui a pressão? Diminuiu a pancada, aumenta ou diminui a pressão? Beleza, diminui a pressão, perfeito, diminui a pressão. São Roque, diminui a pressão porque as pancadas entre elas, a força que elas fazem nas paredes do recipiente diminui. Maravilha. E se elas se chocam menos, a temperatura tende a aumentar ou diminuir? Se elas se chocam menos, a temperatura tende a aumentar ou diminuir? E isso, Caixas, muito bom. Valilândia, Macambira, Capinduro, Batalha, diminuir, perfeito. Perfeito. Então pronto. Então já vi que vocês vão tirar de letra essa aula de hoje. Olha aí. A variável de estado pressão.
é o resultado dos choques das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Foi isso que a gente conversou agora. E as unidades de pressão mais comuns são ATM, que quer dizer atmosfera, Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, milímetro de mercúrio e centímetro de mercúrio. A outra variável de estado importante é o volume. Desculpe. É o volume. O volume ocupado por um gás corresponde ao volume do recipiente que o contém. As relações entre as unidades de volume mais comuns são: 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos ou 1000 mililitros. Não precisa copiar não, Paraguaçu, a gente já viu isso. Nós já vimos isso, não precisa copiar de novo não, certo? E a última variável é a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas de um gás, das partículas de um gás. E a gente tem que utilizar a temperatura em Kelvin, tá? Não esquecer que a gente tem que transformar, se tiver em Celsius, transforma. Se tiver em Fahrenheit, a gente transforma também. Olha, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273 e temperatura em Kelvin sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa foi a nossa segunda aula do ano. Lembram disso? Essas são as duas fórmulas de transformação de temperatura de Celsius para Kelvin e de Fahrenheit para Kelvin. Agora sim, agora acabou a revisão e a gente vai começar, propriamente dito, o assunto novo. Bom, a primeira parte do assunto novo é a lei de Boyle e Mariotti. Boyle e Mariotti eram dois cientistas, tá, do século XVII, né? Século XVII, que eles trabalharam com pressão e volume do gás. E aí ele disse o seguinte, olha, quando a temperatura de uma amostra de gás permanece constante, a sua variação de volume é inversamente proporcional à variação de pressão. Poxa, Odilson, eu não entendi nada. Você vai entender agora. E é bem fácil. Olha aí, eu pego uma amostra com pressão de 2 atmosferas, volume de 5 litros e temperatura de 200 Kelvin. Vou pegar e vou aumentar essa pressão para 4 atmosferas. Galera, pensa comigo. Pensa comigo. Se eu dobrar a pressão sobre um gás, se eu aumentar a pressão sobre um gás... Aliás, deixa eu falar pessoalmente com eles aqui, rapidinho. Vamos pensar comigo, junto comigo, ao mesmo tempo. Imagine que eu tenho uma bola de soprar, uma bola de aniversário desse tamanho. Se eu pegar essa bola de aniversário e empurrar ela para dentro de uma piscina, cada vez mais fundo dentro de uma piscina, a pressão sobre a bola vai aumentar ou diminuir? E aí? Quero ver. Se eu empurrar essa bola para dentro d'água, lá para o fundo, cada vez mais fundo, a pressão aumenta ou diminui? Caixas, Arizona, Suzinho, aumenta. Muito bem, Carla, é isso aí. Aumenta. E quando você aumenta a pressão sobre alguma coisa, o volume desse gás, aumenta ou diminui? E agora, Elias? E agora, Juliano? Quando você aumenta a pressão sobre o gás, o volume dele aumenta ou diminui? Muito bem. Diminui, Beatriz. Diminui, muito bem, Caraíva. Muito bem, Mozondó. Mozondó não. Mozondó errou. Tapera, Barras, Alecrim, Muriqui, beleza. O volume diminui. Se o volume diminui, vamos voltar aqui para ver. Eu dobrei a pressão. O que vai acontecer com o volume? Vai cair pela metade. Porque a temperatura permaneceu constante. Então, olha, a temperatura... A temperatura, eu vou até cancelar ela aqui, porque ela permaneceu constante.
Tá vendo? A pressão era 2 atmosferas, a pressão era 2 atmosferas, passou para 4, dobrou. O volume que era 5, caiu pela metade, 2,5. Se você dobra a pressão, o volume cai pela metade. Ah, Boquira, vaca morta. Vocês estão querendo saber demais, daqui a pouco eu explico. Olha, e a relação que Boyle e Mariotti acharam foi essa aí. PV1 igual PV2, ou P1V1 igual P2V2, tá? A pergunta do pessoal lá de Boquira, de Vaca Morta, é tão interessante que eu vou falar de novo com eles aqui. Imagine que você joga um pouquinho de álcool sobre sua mão. Quando o álcool vai evaporando, bate um ventinho, ele evapora, ele muda de estado físico, do líquido para o vapor. Ele precisa roubar calor de algum lugar para poder energizar, aumentar a agitação das partículas, ele mudar de estado físico. Por isso que você sente sua pele ficar fria. Quando você usa um spray, um Baygon, um desodorante Rexona, alguma coisa, não sei, um spray qualquer, durante algum tempo, a lata fica gelada. Porque para passar do estado líquido para o estado de vapor, ele tem que roubar calor da sua mão. A mesma coisa acontece no botijão. Quando o botijão está sendo utilizado, digamos, você ligou as 4 bocas do fogão, está fazendo uma feijoada, arroz, o mocotó, sei lá o quê. 4 bocas ligadas ao mesmo tempo, acesas. O gás está saindo tão rápido que o botijão vai ficar frio. Por quê? Precisa roubar calor do ambiente para transformar de líquido em vapor, em gás. Mudar de estado físico. Boa, Macambira! E se a pressão reduzisse, o volume aumentava? Sim, Macambira, muito bem. Se você reduzir a pressão pela metade, o volume dobra. É isso aí que você vai ver nessa questão aqui. Cadê? Rapidinho. Não, ainda na lei. Ainda na lei. Vamos lá para a continuação da lei. Calma, Denise. Vamos falar da temperatura daqui a pouco, certo? Por enquanto, só pressão e volume. Agora, a gente vai ver a isotérmica. Foi o que a gente viu. Pressão varia, volume varia e temperatura não varia ainda. Certo, Denise? Denise, lá de Gentil do Ouro, lá de Pituba, está perguntando, e a temperatura não deveria variar? Calma, calma, calma. Olha, isso daqui, esse gráfico aqui, que a gente vai ver agora, é o gráfico de uma isotérmica, tá? Olha aqui, gente, leia isso comigo. A palavra isotérmica significa, iso quer dizer igual, térmica vem de temperatura. Então, isotérmica, mesma temperatura. Se refere à mesma temperatura, logo, uma transformação isotérmica de um gás ocorre quando a temperatura inicial é conservada. A gente está estudando devagarzinho, viu, Denise? Olha isso aqui. O que vocês me perguntaram. Aqui eu tenho um volume V0 e uma pressão P0. Se eu dobro a pressão, virou 2P, o volume vira V sobre 2. Se eu triplico a pressão, V sobre 3. Quadruplico a pressão, volume V sobre 4. Reparou que à medida que eu fui aumentando a pressão, na mesma proporção o volume foi diminuindo? Pois bem, isso gera para a gente um gráfico nesse formato. P vezes V igual a K. Esse K quer dizer que é uma constante. Tá? Várzea Grande, o gás congela quando está sendo usado no carro pelo mesmo motivo. Não é o gás que congela, não. Peraí, por favor, eu me expressei errado. Não é o gás, é o botijão que fica frio. Tá? Pode criar até uma camadinha de gelo ao redor porque congela o vapor d'água que está na atmosfera. É uma reação física, Rafael. A passagem, Rafael lá de Botafogo está perguntando se quando o líquido passa para o estado gasoso, qual é a reação?
É uma reação física de vaporização, ou ebulição, ou calefação. Certo? Bom, olha aí. Aí a gente tem o exemplo de 3 isotérmicas. Tá? Por que 3 isotérmicas? Porque a gente tem que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que é igual a P3 vezes V3. Certo? Vale ressaltar que quanto mais afastada a isotérmica estiver do zero da origem, maior será a sua temperatura. Então aqui a temperatura, aqui é o zero, a origem, tá vendo? Ó, aqui o zero, tá vendo? Eu posso dizer aqui também que T1 é menor do que T2, que é menor do que T3. Porque quanto mais afastada estiver da origem, maior será a temperatura. Então, T3 é maior do que T2, que é maior do que T1. Ok? Esses são exemplos de isotérmicas. Não é para copiar ainda não, Valilândia. Calma, no final tem um resumão para vocês copiarem, tá? E aí uma questãozinha. Olhe, certo gás contido em um recipiente de 1 metro cúbico com êmbolo exerce uma pressão de 250 pascal. Ao ser comprimido isotermicamente a um volume de 0,5 metros cúbicos, qual será a pressão exercida pelo gás? Olhe, o que aconteceu aí? Eu peguei o volume de 1 metro cúbico e baixei para 0,5 metros cúbicos. O que vai acontecer com a pressão? Eu diminuí o volume. Então, o que vai acontecer com a pressão? P1 V1 é igual a P2 vezes V2. P1, 250, vezes o volume 1, é igual a P2, que eu quero saber, vezes o volume 2, 0,5. Se você reduzir o volume pela metade, isso, pronto, Barras e Pituba já deram a resposta. Isso aí. Vai ficar 250 vezes 1 é 250 mesmo. É igual a 0,5 P2. Então, terei 250 sobre 0,5 é igual a P2. P2 é igual a 500 pascal. Pronto. Resolvido. Muito bem. Você nem precisava pensar nisso tudo. Olha aqui. Daqui para cá não dividiu por 2? Então, obrigatoriamente, daqui para cá vai fazer o contrário. Qual é o contrário de dividir? Multiplicar por 2. Pronto. Se um divide por 2, o outro multiplica por 2. Charles e Gay-Lussac, 2 cientistas diferentes, tá? Eles trabalharam de outra forma. Eles, ao invés de manterem a temperatura constante, eles mantiveram a pressão constante, certo? E aí encontraram a transformação isobárica. Iso igual baros, pressão, barômetro, lembra? Barômetro é pressão, média pressão. Quando há uma transformação isobárica, a pressão é conservada, regida pela lei de Charles e Gay-Lussac. Essa transformação pode ser expressa por V igual a K2 vezes T. K2 é a constante que depende da pressão, da massa e da natureza do gás. Olha aqui um outro exemplo. Se eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, volume de 6 litros e temperatura de 200 Kelvin, no estado 1, e no estado 2 a pressão continua a mesma, tá vendo? 1 atmosfera, volume 3 litros, então o que aconteceu com o volume aí? O volume foi dividido pela metade. Agora não é mais inversamente proporcional, agora é diretamente proporcional. Se o volume diminuiu, a temperatura também diminui.
você vê aqui, ó, a pressão não mudou. A pressão daqui não mudou, pressão 1 atmosfera, pressão 1 atmosfera. Então essa daqui você não vai usar, pode jogar ela fora. O volume foi dividido por 2, ó, dividido por 2, tá vendo? O que é que vai acontecer com a temperatura? Também vai ser dividido por 2. Agora não é mais inversamente proporcional, agora é diretamente proporcional. Se um dobrar, o outro dobra. Se um triplicar, o outro triplica. Então a gente tem que volume sobre temperatura 1 é igual a volume sobre temperatura 2, que é igual a volume 3 sobre temperatura 3. Repare que o outro gráfico era um gráfico assim, ó. Esse que eu estou desenhando agora era o gráfico da isotérmica. Veja como é bem diferente do gráfico que vocês estão vendo aí de transformação isobárica. Uma transformação isométrica agora. Isométrica, mesma medida, mesmo volume. Quando a transformação é isométrica, o volume não varia, tá? Nas transformações isométricas, na transformação isométrica também pode ser chamada de isocórica, e assim como nas outras transformações vistas, a isométrica se baseia em uma relação em que, para este caso, o volume se mantém constante. Então, olha aqui. Aqui o que está permanecendo constante é o volume. Tá vendo? Volume inicial é 6 litros. Volume final, 6 litros. Então, ele não entra na nossa equação. O que aconteceu com a pressão? A pressão era 4. Caiu para 2. Você dividiu por 2. Então, a temperatura também vai fazer a mesma coisa. Ó, era 200. Caiu para 100, você também dividiu por 2. Simples assim. Então, na transformação isovolumétrica ou isocórica, temos pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. E, resumindo tudo que a gente viu agora, ó. Espera aí, opa. Isso aqui a gente está adiantando um pouquinho o assunto? Não. Aqui, agora unindo tudo que a gente viu, ó. Agora sim, vocês que gostam de copiar, agora vocês podem copiar. Isso aqui é a união das 3 formas que a gente viu. Pressão vezes volume sobre temperatura 1 é igual a pressão vezes volume sobre temperatura 2. É conhecida como equação geral dos gases, do gás ideal, ou lei de Boyle, né? Então aqui, ó, na pressão constante, a gente chamou isso aqui de isobárica. A isobárica, nós temos V sobre T, V1 sobre T1, igual a V2 sobre T2. A volume constante é a isocórica. Na isocórica, nós temos P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E na isotérmica, temperatura constante, isotérmica, nós temos P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que todas juntas dão essa primeira, que está aí, P1 V1 T1 é igual a P2 V2 T2, ou a equação geral dos gases. Voltando ao caso, sempre vai ser multiplicado ou dividido por 2? Não, pode ser por 3, por 4, por 5, por 10, não tem problema nenhum. Tá bom? Pronto. Vamos lá então. Vou mostrar agora as referências da aula de hoje. De olho na síntese, tá ok? Bom,
Primeiro, a gente fez uma pequena revisão do estado gasoso, estudamos as leis dos gases. Lembrar, lei de Boyle-Mariotti, que fala o quê? É a lei da temperatura constante, ou seja, isotérmica. Lei de Gay-Lussac, lembra? Isobárica. E lei de Charles, isocórica, isovolumétrica ou isométrica, certo? Pessoal, acho que é importante a gente dar uma olhadinha lá, entrar no ambiente virtual, rever as aulas, pegar o material de estudo, tem tudo lá, tudo bonitinho. Eu sei que algumas pessoas têm sentido dificuldade, pede aí ao monitor que lhe ajude com isso, ok? Tá bom. Um abraço, boa noite. Eu queria lembrar também que a matemática ajuda bastante. Repare que essas leis todas, elas são proporções. Então, quando um aumenta, o outro diminui. P1, V1 é igual a P2, V2. Se a pressão aumentar, o volume diminui. Se a pressão diminuir, o volume aumenta. Mas as outras duas são diretamente proporcionais. Se um aumentar, o outro também aumenta. Se um diminuir, o outro também aumenta. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. É a lei das proporções que vocês viram em matemática. São as leis das frações. Tá? Então não tem muita dificuldade se você entender um pouquinho de matemática, tá bom? Bom, muito obrigado, professor. Obrigado, minha gente. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho de todos vocês. Tá? Na próxima aula, dê uma estudada, tragam as dúvidas que a gente resolve também aqui, sem problemas. Tira todas as dúvidas que vocês tiverem que der tempo da gente fazer. Um abraço forte, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.